Dia 10 teremos a inauguração do novo templo, né? Para a glória de Deus, está quase terminado. Acredito que eles vão entregar essa semana ainda. Nós estamos trabalhando hoje e amanhã lá, firmemente. Né? Parece que são japoneses, é 24 horas trabalhando. E a gente vai estar recebendo esse ponto, eu acredito que na outra semana. Mas ainda assim, o culto lá, a inauguração será dia 10, né? A gente vai ter a pregação do apóstolo Mardônio lá. Já contratei aí um ministério de louvor, não é muito conhecido, mas diz que é um tal de Fernandinho, Ana Paula Valadão, Ministério Zoe, né? Alguns outros aí ficam pedindo, não, aqui não é casa de show não, só vai vir esses 3 e pronto, né? Mas não falta, fique em oração, a guerra é grande, porque estamos indo para algo melhor, né? Hoje eu estava aqui mais o Cleito, arrumando aqui, né? Na parte de umas 11 horas, e quem já veio aqui, participou de uma sessão do descarrego, sabe que aqui é um clima maravilhoso, né? Que é arejado, e nós estávamos aqui, eram umas 11 e pouco, a gente sai daqui, quase 12 horas, aí, mas vamos passar lá no novo ponto para olhar. Rapaz, a diferença é grande demais, parece que você está indo assim de uma caixa de sapato e entrando numa casa, né? É muito grande assim comparado com aqui, né? A questão do clima assim também, porque lá bem mais alto, é arejado. E aqui o clima está insuportável, né? Mas é bom assim, irmãos, né? Esse desconforto nos ajuda a buscar um conforto. É necessário que um desconforto seja gerado para que nós possamos desejar e almejar um conforto. Amém? Então, a gente está indo para lá, contamos com a fidelidade dos irmãos, né? A gente ainda precisa comprar algumas coisinhas para entrar lá, né? Precisamos de 4 ventiladores, precisamos de umas cadeiras, pelo menos mais umas, eu quero comprar umas 50, mas pelo menos mais umas 20. Então, se os irmãos sentirem no coração, um ventilador é muito barato, R$500, barato demais, né? Mas a gente já comprou desses ventiladores mais baratos, irmãos, e não aguento. É impressionante, não aguento. No dia que eu estava no centro, estava eu e um cidadão ali, aí a gente comprando, a gente viu os ventiladores lá, eu fui comprar um desses daí, né? Lá para minha casa. Mas quando eu cheguei lá, tinha um cidadão lá, e o cara me apresentou esse ventilador aqui. Aquele lá estava de R$320, esse aqui 500. Você é doido, eu vou naquele outro lá. Aí tinha um cara lá fazendo uma compra. O cara disse, vá por mim, viu? Compra aquele ali. Eu disse, por quê? Porque eu tenho uma lanchonete, 24 horas a minha lanchonete. Ele é 24 horas ligado. Só o que aguentou lá foi isso daí. Rapaz, eu fiquei balançado, porque esses nossos aqui, eles já foram para manutenção umas 2 vezes, e é que a gente só usa uma vez na semana, né? Esses aí. Então, assim, às vezes a gente gasta um pouquinho a mais, mas aqueles outros ventiladores pequenos, irmão, lá em casa, todo ano eu tenho que trocar. Todo ano tem que trocar. E quando o último, bem novinho, eu tinha acabado de trocar. Aí na carreira de vir aqui para o culto, aí eu levo o bicho lá para trás do carro para botar no porta-mala e volto lá para dentro que alguém me chama. A hora, quando eu volto ré entrando dentro do carro, vou dar uma ré, vi só um barulho. Que arrumação é essa? E voltei para frente, não olhei, passei por cima do ventilador, novo. Ah, meu Deus do céu, bem novinho. Né? Então o bicho não aguenta, não suporta pressão. Né? Então, se os irmãos aí sentindo de Deus no coração, estamos abertos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então o Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas,
E após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então o faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, contou-lhes os seus sonhos. Mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. Quando o Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação. A cada um o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta a Faraó. Então o Faraó começou a contar o sonho, né? Então vamos logo para o versículo, para não repetir. 24. Parte B. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Versículo 25. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiu após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto: pôr administradores sobre a terra e escolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem do faraó, para mantimento nas cidades, e guardá-lo em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Amém? Vamos orar. Querido Deus, tua palavra é preciosa, é poderosa. Fala conosco nessa noite, Senhor. Revela-nos, repreendemos todo o mal, toda inquietação, toda ansiedade. Traz espírito de revelação, muda a nossa mentalidade. Ensina-nos os princípios maravilhosos, verdadeiros e poderosos que estão na tua palavra. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo se revele a nós e nos ensine a tua palavra para a glória do teu nome. E a igreja que crê diz: amém. Amados, eu quero falar hoje sobre din-din. Quem é que gosta de din-din? Ninguém gosta de din-din? Dinheiro. Irmão, eu acho que está dando um retornozinho, está dando microfonia aqui. Eu vou falar hoje de din-din, de dinheiro, gestão financeira, administração financeira. Então hoje eu quero falar de alguns princípios que a gente pecamos nele.
erramos, né? Então, vamos tentar, através dessa palavra aqui, aprender um pouco mais sobre empreendedorismo. Como empreender, como investir, como administrar de maneira bíblica as nossas finanças. Amém? Os irmãos sabem muito bem a história de José, que é filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. A família do homem não era muito fraca, não. O homem era bisneto de Abraão, o pai da fé, né? O neto de Isaac, o homem que foi riquíssimo. De Jacó, que era usurpador, mas que teve um encontro com Deus. Na saída, ele fugiu da casa dos pais, porque aprontou lá na casa dos pais, mentiu, enganou. E Deus teve um encontro com ele, mudou a história dele e também enricou ele, né? E chegou o Jacó, que é exatamente Israel. Então, um dos filhos de Jacó era José, era o mais jovem, era o mais novo, era o caçula, na época que ele saiu da casa do pai dele. E a saída nós sabemos. José era um excelente filho. Tudo que o pai dele pedia para ele fazia com excelência. E por conta disso, os irmãos tinham inveja dele. E um dia, José teve um sonho. E ele contou o seu sonho para os seus irmãos. Eu não vou entrar aqui agora no sonho, porque não é bem essa a mensagem. Mas por conta desse sonho que Deus deu a José, seus irmãos ficaram com inveja dele. Até o seu pai e a sua mãe teve um momento, opa, até nós também vamos se curvar diante de ti. Mas aí a vida dele continuou, e se seus irmãos já tinham inveja, depois disso ficaram ainda mais. Então os irmãos decidiram se vingar, venderam José como um escravo, voltaram, mentiram para Jacó, disseram para Jacó que o José tinha sido atacado por uma besta, por um animal selvagem, e ainda pegaram as roupas, a túnica de José, e molharam lá com sangue de algum animal, e chegaram para o pai deles e mentiu, né, dizendo que ali foi o que eles acharam do irmão. Então essa era a igreja dessa época, né? E José foi vendido, irmão, como escravo. Então ele chega no Egito, e lá ele é posto à venda, né? Naquela época tinha um mercado de escravos, e um homem chamado Potifar compra ele, leva ele para sua casa, coloca ele para administrar o seu jardim. Mas José se destacou tanto, que logo Potifar entregou toda a casa e os bens na mão de José. E a mulher de Potifar se interessa pelo jovem, só que ele, sendo um homem de Deus, rejeitou a mulher de Potifar. Por isso a mulher de Potifar inventa uma mentira dele, diz que é ele que estava dando em cima dela. Potifar manda prendê-lo, e ele está lá na prisão, claro. Mas lá também ele ganha a confiança do carcereiro, chefe, e se torna um homem de confiança do carcereiro. Um dia, dois presos que estavam lá, o padeiro e o copeiro, tem um sonho. José revela os sonhos para eles dois. E José diz para o padeiro: olha, quando tu chegar lá para o faraó, se lembra de mim. Eles subiram para Faraó, e aquilo que José discerniu nos sonhos acontece. O copeiro, o padeiro é enforcado, o copeiro volta para sua função, mas não lembra de José. Depois que se passa 2 anos, aí surge uma situação, um problema, e o copeiro se lembra de José, e indica José ao faraó, que o restante vocês escutaram eu lendo aqui. Então, uma trajetória, irmão, que não começou muito bem. Ele mesmo sendo muito correto, circunstâncias aconteceram em suas vidas que o fez sofrer, que tornou a sua caminhada muito mais difícil, muito mais complicada. Então eu quero falar aqui de algumas coisas sobre a economia, por exemplo. A gente precisa entender que a economia, ela é cíclica. A nossa economia, irmão, ela é cheia de altos e baixos. Nós andamos muito confiantes na economia do nosso país.
Mas a gente precisa saber que volta e meia o país ele entra em uma crise. Eu fui dar uma pesquisada e desde quando foi lançado o Plano Real, o Brasil passou por pelo menos 7 recessões econômicas. Ou seja, retraiu. A economia entrou em crise, pelo menos 7 do Plano Real até aqui. Foi nos anos de 1995, foi nos anos 98 e 99 uma crise, no ano 2001, 2008 e 2009, 2014 até 2016, e a última crise que a gente passou foi na pandemia de 2020. Ou seja, o país ia andando normalmente e de repente entrou em uma crise. E sabemos que quando o país entra em uma crise, a sua população também vai enfrentar aquela crise. Pelo menos, a pandemia ela foi uma crise mundial. Amém? Foi no mundo inteiro. Então o mundo inteiro foi atingido. Mas será se todas as pessoas elas passaram necessidade? A gente tem a notícia que muitos empresários, empreendedores quebraram. Muitas empresas faliram. Mas teve muitos empresários que ficaram mais ricos ainda. Por quê? Porque são pessoas que não vivem na dependência da economia. São pessoas que conquistaram a sua independência. Mas nós, irmão, temos um grande erro. Nós não entendemos que a economia ela é cíclica, ou seja, ela é feita de ciclos. Então, como é que nós vivemos? Nós vivemos como se tudo em nossas vidas fosse vitalício. Tudo. Parece que o nosso trabalho ele é vitalício. O nosso salário é vitalício. Parece que a nossa saúde é vitalícia. Lá deixa eu ler para vocês aqui, Eclesiástico 9:11. Eu vou na Bíblia online aqui, que é um pouquinho mais rápido. Eclesiastes 9:11 diz assim, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Precisamos entender isso, irmãos. Nem sempre fazer tudo o que é correto vai te livrar da crise. Por isso que a gente tem que ter cuidado antes de jogar pedra em alguém. Quem viu José sofrer daquela forma, poderia dizer como alguns bons crentes que têm uma espada na língua, está desse jeito porque está debaixo de maldição. Está desse jeito porque deve ser um mau filho. Está desse jeito porque deve ser orgulhoso, soberbo, um mau administrador, um infiel, está desviado, se afastou de Deus. Mas a Bíblia não mostra nenhuma atitude errada de José. Vi muitos pregadores dizer que o erro de José foi contar os sonhos dele para os seus irmãos. Mas, meu irmão, você não poder confiar nem na sua família. Se todas as vezes que a gente contou algum sonho meu, um sonho nosso, tivesse acontecido o que aconteceu com José. Então, a gente lê aqui em Eclesiastes, irmão, que o homem mais sábio da terra, depois de Jesus, Salomão, ele disse, eu vi, eu percebi isso, eu estudei, eu analisei e percebi que nem sempre aqueles que fazem tudo que é correto, que são os mais preparados, os mais capacitados, vão ficar livres de problema. Então a gente precisa entender isso. Hoje você está bem, amanhã você pode estar mal. Hoje você está mal, amanhã você pode estar bem. Hoje você pode estar com o dinheiro guardado, amanhã você pode estar liso e quebrado. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que nada em nossa vida é vitalício. A sua vida não é vitalício.
A sua saúde não é vitalício. Nós trabalhamos, nós fazemos planos e planejamentos como se a gente não pudesse ficar doente, como se a gente não cansasse. Nós não contamos com os imprevistos. Por exemplo, tem coisas que eu acerto, mas é porque, como diz os irmãos, é Deus purinho na história. Quando eu estava comprando esse ventilador, eu comprei com o coração na mão, morrendo de pena, porque ele foi muito caro. Mas eu não sabia que alguns meses na frente eu ia precisar tanto dele. E não é aqui não. Porque vocês sabem que a minha esposa passou por uma cirurgia. E ela não está podendo subir lá para o quarto lá em cima, ela fica lá embaixo. E lá embaixo é muito quente. Então ele passa, esse ventilador ele está agora 24 horas sendo usado. 24 horas. E hoje eu trouxe ele para a igreja, eu acho que ele veio tão feliz que ele disse, rapaz, agora eu vou descansar. Mas está aqui, ele sendo usado também. E eu me impressionei que eu peguei atrás dele lá em casa, depois dele passar a noite funcionando, e ele frio. Ele tem algum sistema que eu não sei explicar, que não deixa que o motor dele trabalhe quente. Tanto que a loja lá dá 2 anos de garantia com ele mesmo. E detalhe, se ele quebrar aqui, eu faço só ligar, eles mandam o motoqueiro vir ajeitar aqui. De tanta confiança que eles têm no produto. Certo? Então são coisas que a gente compra, mas se não for Deus na história, eu teria culpado daquele pequeno, ele não ia suportar 24 horas. Então, irmãos, precisamos tirar isso da nossa mente. Precisamos entender que vai acontecer no nosso caminho problemas, circunstâncias. Nesses dias, na nossa igreja aconteceu muita coisa. Os irmãos sabem que nós estamos mudando de ponto. Estamos indo para o ponto maior. Isso quer dizer que o quê? Temos um aluguel mais caro. Lá é maior, vai ter mais consumo de energia elétrica. Então, quando a gente vai, geralmente, mudar, a gente só consegue ver as coisas boas. E nesse dia, no nosso grupo lá, os irmãos tudo discutindo sobre um investimento, sobre como nós ia fazer, é onde entra em cena algo chamado experiência. Porque a gente precisa aprender a reconhecer as nossas debilidades. Se a gente precisa aprender a reconhecer que tem momento que você não está em condições emocionais ou físicas para tomar uma decisão. Você pode deixar para depois. Tem dias, todo dia tem 24 horas. É ou não é? Mas tem dia, irmão, que parece que é mais pesado que o outro. Tem dias que eu escuto tanto da coisa, quando é à noite, no começo da minha fé, que eu não tinha, né, esse pouquinho, né, que eu preciso de muito mais maturidade. Mas quando eu não tinha menos do que hoje, muitas das vezes eu discuti com a minha esposa, sem motivo algum, até eu entender que eu estava discutindo com ela, porque eu estava esgotado do dia, do trabalho, dos problemas que a gente escuta. Por isso que às vezes nós aconselhamos as pessoas de fora com tanto amor e atenção, e os de casa é com grito e pontapé. Nós escutamos o pecado de alguém de fora, olha, Deus vai te dar vitória, Deus vai te ajudar, mas quando é com os de casa é porque tu não presta, porque tu é um cachorro, não sei o quê. Então a gente precisa entender isso. Às vezes a gente está passando pelo esgotamento emocional. Estamos cansados. A crise financeira, ela traz para nós um esgotamento emocional. Traz uma ansiedade louca, que te faz a tua mente ficar ali 24 horas pensando. Tu dorme pensando naquela dívida, tu sacola pensando naquela dívida, tu só quer resolver aquela dívida, tu esquece de todas as outras coisas. Nesses dias eu me vi dessa forma. Dormia pensando em uma coisa, acordava pensando na mesma coisa, e o dia todo dia eu ia orar, orava por isso, e não conseguia nem fluir muito na oração, porque preocupado, pensando, querendo resolver. A gente precisa entender
que Deus ele quer o melhor para nós, mas as nossas decisões, ela pode comprometer a nossa caminhada. E o dinheiro, irmão, é de 10 crentes, 8 fica chateado quando fala de dinheiro na igreja. Mas pode ir atrás, que são os mais endividados. Eu, dentro da minha experiência de pastor e de líder, as pessoas que eu mais vejo passar necessidade são aquelas que não são fiéis ao Senhor. São aquelas que não são liberais. A gente tem que ter, sabe, irmão, quando a pessoa consegue ser fiel nessa área, ela tem uma graça diferenciada, ela tem uma fé diferenciada, uma esperança diferenciada. Então, eu vi hoje uma lei que se chama Lei de Parkinson, e que ela existe. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Se hoje você recebesse um aumento de 50% na sua renda, o que você faria? Não responda, pelo amor de Cristo. Se você hoje recebesse 50% de aumento na sua renda, o que você faria? Eu vou fazer 3 perguntas aqui, dar 3 exemplos de resposta. Você trocaria de casa? Né? Ou ia para uma casa alugada mais cara? Ou fazer um financiamento para assistir uma prestação de uma casa? Ou você trocaria de carro? Dava o seu carro de entrada, financiaria o seu carro ou uma moto? Ou você trocaria o seu filho de escola, botava numa escola mais conceituada? A lei de Parkinson, ela diz, a despesa cresce de acordo com a receita. Ou seja, quanto mais ganhamos, mais gastamos. Mas eu queria que você lembrasse agora do teu primeiro salário, quando você começou a trabalhar. Sabe, a gente vai fazer com uma viagem no tempo, maravilhosa. Quando eu estava meditando nisso aqui, deu vontade de eu cometer suicídio, de eu pegar uma cadeira dessa e pular daí de cima. Irmão, é muita burrice junta. É muita estupidez, irmão. Sabe, parece que tem assim não tem aqueles desenhos que passa, que tem uma parte que fica um anjozinho do lado falando e um demônio do outro, né? Mas parece que a gente anda mais com 10 demônios falando, e um anjo falando, e nós pegamos um anjo, sai, e escuta só o demônio. E a gente vive passando crises financeiras. Então, lembre-se do seu primeiro salário, e veja o quanto você ganha hoje, e você vai perceber que a sua despesa foi aumentando de acordo com como foi aumentando a sua entrada. Nós somos robôs que somos gerenciados, controlados por informações, por estilos de vida, por uma mentalidade totalmente errada nessa área financeira. Totalmente errada. Nós valorizamos mais coisas do que pessoas. E geralmente, quando nós temos essa mentalidade, as coisas que temos, que era para facilitar a nossa vida, na verdade, ela está minando a nossa vida. Estamos envelhecendo mais rápido. Nós só vivemos estressados, sem paciência. Não conseguimos mais conversar com os filhos. Não conseguimos. A gente vive naquela aflição, naquela pressa, naquela loucura. Ninguém consegue mais parar. Se perder o emprego hoje, todo mundo vai passar fome, porque a gente vive no limite. Um homem chamado Randy Alcorn disse: Deus não promove meu padrão. Não, Deus não me promove para aumentar meu padrão de vida, e sim para aumentar o meu padrão em doar. Nós entendemos que todo aumento de salário, que toda aquisição financeira, ela está vindo de Deus, amém, mas a gente acredita que está vindo para aumentar o nosso padrão de vida. Ou seja, eu queria ganhar mais para comprar um carro, eu queria ganhar mais para comprar uma casa, eu queria ganhar mais para comprar uma geladeira, um fogão.
o nosso pensamento é assim. Nós nunca pensamos que Deus possa, nesse momento, estar colocando algo a mais na sua mão para você doar, para você investir em alguém, ou na casa de Deus, ou em um projeto de Deus. Não. A gente pensa que tudo que Deus está colocando em nossa mão é para aumentar o nosso padrão. Mas como é que nós aumentamos o nosso padrão hoje? Precisamos entender que há 30 anos atrás, os nossos pais, eles ganhavam muito menos do que a gente, mas eles eram muito mais felizes. Muito mais felizes. Eu me alegrava com a lata de leite ninho que eu achava por aí, porque nós não tínhamos condição de comer leite ninho. A gente fazia um furo na tampa e um furo na outra tampa. Nós descolava aquele papel, só uma parte, que tinha uma parte que ficava bem colada ali. Passávamos um cordão, enchia aquela lata de areia, tampava, e o cordão vinha, a gente dava um nó, né, para ele ficar aqui um laço, a gente pegava ele aqui e saía correndo. E aquele papel da lata de leite ninho fazendo e nós achava engraçado. Diversão barata e eficiente. Nossos pais não gastavam em diversão conosco. Tudo era diversão. Tudo. Hoje não, irmão. Hoje, para os nossos filhos se divertir, temos que ter uma Smart TV de 2.000 a 3.000 reais na sala. Temos que pagar no mínimo de 70 a 100 reais de internet. Temos que dar um smartphone para cada um deles. Crianças hoje de 5 anos, 6 anos, já cobram os pais um celular, um tablet. Virou uma necessidade. Transformamos aquilo que era subjetivo em necessidade. Tem gente hoje passando crise, que se pegasse os celulares que tem dentro de casa e vendesse, saia da crise. Se hoje tem família que tem celular em casa, que se vendesse hoje, colocasse na mão de um empreendedor, ele ficava rico. Tem gente hoje orando para que Deus coloque um dinheiro na mão dele, que pessoas têm em casa, em smartphone. Nem sempre, quando Deus está colocando uma riqueza na tua mão, é para você aumentar o seu padrão. E como é que as pessoas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, que ainda tem algumas pessoas hoje que seguem esse padrão, embora considerados antigos por nós, ultrapassados, faziam? Chegava o marido para a mulher, ou a mulher para o marido: meu velho, nós devíamos comprar uma televisão. É mesmo, né, minha velha? Como é que nós faz? Nem passava pela mente deles usar um cartão de crédito. Não tinham. Eles iam economizar para guardar dinheiro. E iriam lá e comprariam à vista. Só que entrou um cidadão aí na presidência, que eu não posso falar o nome, e dizem que ele abençoou os pobres, deu a poder de compra aos pobres, tirou o pobre hoje o pobre tem uma televisão na sua casa, hoje o pobre tem um som, tem uma geladeira boa, tem, verdade, mas como tem? Através do crédito. Colocaram na nossa mente que crédito é dinheiro. Crédito não é dinheiro. Estamos vivendo uma época que comprar fiado é status. Há 30 anos atrás, comprar fiado era coisa de liso. Hoje é status. Eu tenho um cartão de crédito. E a pessoa se acha, se sente. O que antes era motivo de vergonha, a pessoa, rapaz, eu morria de vergonha quando meu pai mandava eu ir na bodega comprar fiado. Eu fui, diga lá que foi eu que mandei. Eu ia morrendo de vergonha. Quando eu chegasse lá, se tivesse algumas pessoas, eu ficava bem longe aqui, ó. Deixava todo mundo sair. Aí eu demorava meia hora, 40 minutos, o pessoal lá sendo atendido. Aí eu chegava lá,
Seu Zé, meu pai, ele pediu para pegar aqui meio quilo de arroz, uma porçãozinha de margarina, na conta. Ele olhava tá bom. Ia lá pegar, a gente sai todo envergonhado. Hoje não, o cara chega. Quero essa TV aqui, ó. Como é que vai ser, cidadão? 12 vezes. E sai todo bichão. Não deu 3 meses para atrasar, perde o cartão, nome no SPC. Brigando em casa, quantos casamentos foram destruídos por conta de dívida no cartão de crédito? Quando nós queremos trocar um carro, o que é que a gente faz? Financiamento. Pagamos 2 a 3 carros em um carro. Irmãos, eu sou, de todos vocês aqui, talvez, para minha alegria, o mais idiota de todos. Eu caí nessa. E eu, como pastor de vocês, dou esse testemunho, porque é muito massa dar testemunho de vitória. Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus me usou para isso. Mas quando você se comporta igual um imbecil, um idiota, você disfarça. Mas eu me formei, pós-graduação, em ser um jumento disfarçado de gente. Ô filho de uma mãe que gostou de aprender a comprar fiado e parcelado. Você compra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Mas dando certo. Só que a gente não entende, irmão, na nossa mente, que a nossa vida ela é feita de ciclos. Um dia desse, eu estava em um carro 2012, faltando, 12 parcelas de 500 mil reais para quitar. Eu olhava na minha conta, irmão, tinha 4, 5 contos, guardado. Sempre gostei de guardar dinheiro. Eu me lasquei, licença da palavra, como dizia o pastor, ali se lascar pegava assim uma tábua e partia ela no meio, lascou a tábua no meio. Com essa questão de empreender, de investir. Quem investe, irmão, é cruel, porque comprar é maravilhoso. Comprar é maravilhoso, mas já eu entro nessa história. Olha, Deus, irmão, Ele quer que nós entendamos que nem sempre Ele está te dando mais para tu aumentar o teu padrão. Nem sempre. Ou quase nunca Ele quer que tu faça isso. Deus, Ele quer nos dar estabilidade. A gente poderia, pelo menos, agir assim. Aumentou 50% do meu salário. Então eu vou aumentar 20% desse aumento no meu padrão de vida. E 30% eu vou guardar. Existe uma regra, irmão. Que se você poupar, próspero você será. Se você poupar, próspero será. Faraó teve que poupar 20% durante 7 anos de fartura. E então ficou rico na época da fome. Quem poupa na época da abundância, prospera na época da crise. Quem não poupa na época da abundância, passa uma crise dobrada. No tempo da crise, passa vergonha, passa fome, necessidade, perde coisas. Mas quem poupa, multiplica os seus bens. O que foi que Faraó fez, segundo o conselho de José? Guardou a 5ª parte. Nós temos dificuldades de tirar 10% dos nossos recursos e dizimar na casa de Deus. 10%. Se naquela época fosse muitos dos crentes de hoje, que um homem de Deus chegasse e dissesse assim, tu tem que guardar 20%, ia ser a maior crise de toda a época, porque não guardaria. Não tem disciplina, não tem fé. A mente está totalmente derrotada. E isso é triste. Eu fiquei sabendo de um ministério que o pastor convocou os seus líderes. Não foi membro, líderes. E disse, olha, eu percebi que alguns de vocês não são dizimistas.
E a partir de hoje, quem não for dizimista na igreja não vai poder cantar e nem pregar. Saiu um monte da igreja. Mas que vergonha, irmão. Pelo amor de Deus. A primeira vergonha, que não era nem para ser necessário o pastor ter que chamar uma pessoa que já é líder. É porque hoje a igreja está cheia de artistas. Está cheia de palestrantes. Pessoas que pregam, mas que não vivem. Porque se eu estou pregando algo que eu não estou vivendo, eu faço que não fiz aqui no começo. Nessa área, eu me comportei como o mais idiota de todos. Ou eu prego o que eu estou vivendo, ou eu prego o que eu não estou vivendo, mas reconhecendo que naquela área eu preciso do favor da graça de Deus. Eu preciso crescer nessa área. Tem que ser assim. Mas os palestrantes não, chegam com a palavra, olha meu irmão, e a igreja, o cara chega, assim diz o Senhor nessa noite, meu Deus, é Deus, aleluia. Sabe nem o que o cara vai dizer. Depois o cara mandou vocês ir comer merda. Aí eu quero ver. Irmão, está faltando senso. Eu vi esses dias um vídeo de um menino. Aquele menino tinha 17 anos. Irmão, providencie mais uma jarra de água de coco, por gentileza. Bote na conta do obreiro. Um menino de 17 anos, Antônio, dando lições de família. Dizendo que para prosperar, você precisava guardar sua família, honrar sua família. Macho, misericórdia, o que é que um menino de 17 anos tem noção de família? Ele tem noção de ser sustentado. Nunca foi pai, nunca foi marido, nunca chegou em casa para a mulher soltar os cachorros nele, nunca passou uma crise financeira com a mulher, nunca chegou em casa para um menino estar doente de madrugada, nunca chegou em casa para um menino estar doente e você não tem dinheiro para comprar remédio, nunca passou uma crise de briga com a esposa, uma crise no casamento e está dando aula de família e um monte de bobão dando like, compartilhando e os caras ficando ricos. Está faltando senso. As pessoas olhavam para Jesus pregando e diziam assim, ó, eu estou parafraseando, esse cara está pregando o que os fariseus pregam. As mesmas coisas que ele está falando, os mestres da lei falam. Ele está falando das escrituras, os fariseus falam das escrituras. Mas ele aqui é diferente. Ele prega como quem tem autoridade. A autoridade não é grito. A autoridade não é expulsar demônios. A autoridade é pregar aquilo que você está vivendo ou que você já viveu. A autoridade, só quem tem é quem prega aquilo que pratica, aquilo que tem experiência. Se eu não sou dizimista, eu não posso pregar sobre dízimo. A não ser se eu reconhecer que, olha, eu não sou, mas eu quero ser. Como é que eu vou pregar sobre casamento se eu não sou casado? Como é que eu vou pregar, irmão, que nesses dias um rapaz chegou na minha casa, consertou a minha máquina de lavar, eu disse, olha, seu serviço foi muito bem feito, eu sou pastor de uma igreja, eu vou indicar o senhor para os membros lá, quando eles precisarem, porque gostei do serviço do senhor. Ele disse, é mesmo, meu filho também é pastor. Ele tinha uma igreja, mas fechou aí, porque teve uns problemas com a mulher dele, deixou a mulher dele. Mas, ainda hoje, os pastores chamam ele para ir pregar nas igrejas. Um dos pré-requisitos é a família. Eu já disse aqui várias vezes, se eu perceber que a igreja está destruindo meu casamento, eu fecho a igreja. Porque eu não vou ser exemplo para vocês se o meu casamento acabar. Como é que eu vou ensinar vocês a vencer uma crise? Como é que eu vou ensinar vocês que Deus tem um poder para restaurar se eu sou um separado? É claro que a Bíblia libera a separação em caso de imoralidade sexual, tá certo. Mas hoje, pessoal, os caras estão trocando de mulher por conta de besteira. Gastam 1 milhão para se casar e 2 para se separar. Eu vi uma levita e uma mulher que canta aí,
se separou, dizendo que se separou porque estava se sentindo preso emocionalmente. É para ter casado com um pobre e passar fome, no instante ia saber o que é estar presa. No instante que quisesse comer uma pizza, não tem não, só tem o ovo lá dentro com arroz. Ela ia saber o que é estar presa. É chegar o dia do aluguel, não tem o dinheiro para pagar o aluguel. Ela ia saber o que é estar presa. Ela ia conhecer os piores demônios que existem. Irmãos, precisamos voltar para as veredas antigas. Lá em Provérbios 21, 20, diz assim: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Azeite naquela época era um dos produtos mais caros. Armazenar azeite naquela época era você guardar dinheiro hoje. Comida eu não posso nem, se não dizer nada, comida é comida. Irmão, tem crentes que desperdiça muita coisa. Se vão na hora do jantar e fica. Eu não como isso. Aí o outro, eu também não quero isso. Não, o outro, não quero. Oh, meu irmão, eu vou te dizer, irmãos, eu fico preocupado com os jovens, porque, como os irmãos sabem, eu não sou pastor só de púlpito. Eu sou de visitar. Está mais ou menos com alguns meses que eu visitei um casal. Tinha lá uns abençoados. Irmãos, um menino daqui da igreja, né? Que o meu é muito comportado, mas o do Antônio não tem que suporte. Quando ele se junta com o meu, aí se torna o Batman e o Robin. Se não segurar, joga a cadeira para cima, e bola para um lado e bola para o outro. Mas esses dois meninos botavam os dois no bolso. Era eu aqui ensinando, a menina pulando, a menina pegou uma buruaca, tacou na cara e vai para cima. Não sei, eu quero, não. O menino pulou assim na minha coxela, deu uma pancada em mim. Eu já estava para me dizer, irmãos, fecha os olhos aí para mim orar. Dá um beliscão. Nossos filhos precisam ser formados. E não é a escola que forma. Quem forma somos nós, os pais. Nós criamos filhos mal educados, insolentes, desrespeitosos, porque o que eles são lá na tua casa, eles vão ser no colégio. Eles vão ser no trabalho, vão ser quando casar. Aí tu está criando essa princesa aí, né, bichinho? Linda, cabelo, as unhas de, mas não postiças, mas não faz nada. Quando casar, irmão, olha, preciso dizer isso, preciso dessa revelação para os jovens. Todos casam mal intencionados. O cara casa porque a mulher é bonita, porque ela é isso, que ele quer pegar, ele quer partir lá no meio. E a maioria das mulheres casa porque quer sair de casa, se livrar do pai e da mãe, que se sente presa, prisioneira, injustiçada. Quando casa, aí o homem, antes de casar, todo dia eu vou pegar ela, mas sabe pegar aquela cama, tem que ter 2, 3 camas, aí você todo dia. É assim que casa, irmão. Nem me enganar não. É assim. Eu fui para a igreja para arrumar mulher. Eu não fui atrás de Jesus, não. Eu fui lá atrás de mulher. Eu estava sozinho, desprezado, ninguém me queria, eu vou para a igreja. Aí Deus é tão misericordioso que eu achei foi Ele lá e foi a melhor cor da minha vida. Mas depois que casa, aquela emoção daqueles pega, aqueles beijos de cinema que hoje o pessoal tudo assiste novela, série, aí dobrando o pescoço, parece uma cobra se enrolando uma na outra. Aí vai ter aquele dia que ela vai se arrumar, igual ela se arruma hoje para receber ele. E ele chega lá, oi amor, cheiroso. Aí quando chegar do trabalho, Darlon, passar o dia vendendo gás, acaba aí cheiroso, ou o dia vendendo ovo, ou o dia fazendo corrida.
trabalhando de servente que não trabalhava antes. Aí a princesa está em casa aguardando, bem bonitinha, cheirosa, esperando o príncipe chegar. Aí quem chega? Um ogro. Um bicho disfarçado de gente, fedorento. E ela esperando, na toda delicada, um beijo, ele passa de uma vez para o banheiro. Ou então, do jeito que vem, senta no sofá todo suado. Aí começam as crises. É nessas horas que somos treinados. É nessas horas que somos aperfeiçoados. É nessas horas que entendemos que o amor não é um sentimento. O amor, em primeiro lugar, ele é uma pessoa, Jesus. Em segundo lugar, o amor, irmãos, ele é uma questão de caráter. Uma questão de decisão. Porque o amor supera todos os defeitos. Tem gente que está com tanto amor que quer deixar um homem hoje, porque talvez ele tenha mau hálito. Ou então, sei lá, engordou, que não é o meu caso. Né? Porque minha mulher casou com um atleta, no meio do caminho o atleta se transformou na bola. Né? Mas ainda assim ela está lá comigo, não me solta. É um amor. E tem hoje mulher que apanha do bandido todo dia e não deixa o cara. E tem mulher, mas que diz que o amor morreu. Não, eu não sinto mais atração por ele. A magia acabou. Passa fome, aí tu vai ver como o amor volta. Aí tu vai querer ele novamente, não tem, porque outra vai querer ele. É igual um vídeo que eu vi, que eu já contei aqui, que eu achei muito engraçado. A mulher metendo buffet, bora, sai da minha casa, vai-se embora. Eu não quero mais você não presta. E o marido, calma amor, eu quero ficar, vamos conversar. Não, pode sair logo. E expulsando. Aí chegou na porta, empurrou ele, e a vizinha estava varrendo o quintal. Quando o cara cai para fora aqui, que a mulher sai, a vizinha olha, opa vizinha, não quer mais não? Quando a vizinha vai pegar ela, não, passa para dentro, botou o marido para dentro de novo. Parece que tem mulher e homem que tem que passar por essa experiência. Eu já vi casais, infelizmente, eu já vi casais que só se ajeitou quando foi traído. Quando a mulher foi embora. Quantos casais a gente não vê, irmão? Que o homem e a mulher não conseguem emagrecer. Mas quando se separa, pronto. Não dá 3 meses, a mulher está no Instagram, um avião. Cadê o balão que estava aqui em casa? Depressão, mulher era cheia de depressão, problema emocional. O homem procurava, não, eu estou estressada. Você não me entende, você é um insensível, seu bruto. Aí quando se separa, só vê as fotos no Instagram, bebendo, aí o antidepressivo, cachaça, cerveja. Sai com um e com o outro, com um e com o outro. Irmãos, que não seja necessário a gente perder a paz para poder a gente valorizar ela. A gente perder o nosso cônjuge para poder valorizar ele. Que isso não seja necessário. Porque um companheiro não se acha em toda esquina. Uma companheira você não acha em toda esquina. A Bíblia diz que aquele que acha uma mulher achou o favor do Senhor. Por isso que, quando eu estava conversando com o pastor, que agora vai ser meu líder, eu disse para ele, pastor, eu tenho uma visão. Se eu consagrar o homem a um diácono, eu consagro a mulher a uma diaconisa. Se eu consagrar ele a pastor, a mulher a pastora. Só se ela não for crente. Mas se for, eu consagro. Por quê? Porque nenhum homem chega ao sucesso se não tiver uma mulher sábia do lado dele. Nenhum homem prospera se não tiver uma mulher sábia perto dele. Se ele tiver uma mulher tola perto dele, ele pode trabalhar igual um jumento. Ele pode se esforçar igual um cavalo. Mas ela vai botar tudo a perder que ele ganha. Porque muitos hoje não entendem. Porque com esse mundo da pós-modernidade, o trabalho da mulher no lar se tornou inútil.
essa questão do feminismo, a mulher tem que ser igual ao homem, trabalhar também. Como se o trabalho dela em casa não fosse importante. Como se o que ela faz em casa não seja importante. Desde quando Ezequiel nasceu, quando ela chegou para mim e disse: eu quero ter um filho seu, você é lindo, eu quero ter um filho parecido com você. Eu digo: minha filha, você tem muito bom gosto, glória a Deus pela sua vida. Esse colírio que Deus colocou nos seus olhos é poderoso, porque dentre todas as mulheres, você é a única que tem essa opinião. Como eu preciso só de uma, né? Eu disse: tá bom, mas tem uma coisa, vai ter um filho? Vai, depois você vai sair do trabalho. A menina está com 8 anos, nunca mais ela trabalhou. Por quê? Porque eu sei que uma educação da criança, colégio nenhum pode dar o que uma mãe dá. Então são princípios, irmãos, que minam nossa vida. A gente precisa se atentar para isso. Continuemos. Então, se você poupar, você vai prosperar. Exemplos hoje dos maiores prejuízos que temos. Nós temos demônios que nós achamos que é o devorador, mas não é. Eu vou dar alguns aqui. Juros ao banco. Quantos de nós, todos os meses, pagamos juros de cartão de crédito? Não, mas é só isso. Juros de financiamento. Porque simplesmente tudo o que queremos tem que ser para hoje. Não podemos mais esperar. Então, irmãos, precisamos mudar a nossa mentalidade. Quarta coisa: se você não poupar, você será um escravo. Na época da prosperidade, nós costumamos gastar mais e mais. Assumimos compromissos desnecessários, trocamos de carro de forma errada, pagando elevados juros, nos viciamos em créditos e não nos disciplinamos em guardar dinheiro. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, diz assim, ó. Vamos ler a Bíblia, para ver se a gente é liberto. 7, 12. Diz assim: a sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. A sabedoria é mais importante do que o dinheiro. Não é, biblicamente falando, o que te define próspero não é o quanto você ganha, mas é o quanto você guarda. Porque a prosperidade não é o quanto ganha, mas o quanto se tem. O que importa, irmão? Se tu ganha 10 mil, mas não sobra R$1, então tu não tem nada. Tudo está comprometido. Nesses dias, como eu disse, os irmãos estavam no grupo: vamos botar isso, vamos botar aquilo, outro, e lá vai, compra isso. Quando a gente foi fazer o projeto e somar, deu R$40 mil. 40 mil conto para a gente climatizar lá a igreja, mudar o som, botar não sei o que mais lá, e aí vai. Aí, um sonho, queremos, sim, é a casa de Deus, também, sonhamos. Olha aqui como é que eu estou aqui, ó. Calor. Se aqui tivesse um ar-condicionado, não seria maravilhoso? Sim. Mas o que adianta eu estar frio por fora e pegando fogo aqui dentro, preocupado de como me pagar aquilo? Irmãos, temos que aprender a guardar. Temos que aprender a poupar. Quem não guarda se torna escravo de quem guarda. Preste atenção. Preste atenção. Na época da crise, é onde aparece várias coisas de pessoas que estão em crise sendo vendidas barato. Uma casa que vale 200 mil, a galera vende por 100, 120, porque estão desesperadas. Um carro que vale 50 mil, o pessoal vende por 30, por 20. Essas pessoas procuraram o Egito porque estavam com fome, crise, e levavam gados, ovelhas, levavam os equipamentos para trocar por comida. No final da crise, e veja bem, a Bíblia diz que a crise foi sobre a terra.
A crise chegou também lá em Canaã, onde estava o Jacó. Veja bem, um rei ímpio teve uma atitude que um patriarca sábio não teve discernimento para ter. Então tem pessoas do mundo praticando esses princípios e prosperando, enquanto nós da igreja não praticamos porque vivemos uma religiosidade. Achamos que porque estamos dentro de uma parede dessa que se chama igreja, estamos santificados. Não é assim. A Bíblia é um livro de ensinamentos. Mas nós não amamos a sabedoria. Não amamos a sabedoria. Todos os dias eu venho para cá. Eu boto uma mesinha bem aqui. E gravo uma mensagem do dia. Todos os dias. E não é dentro das minhas debilidades, eu procuro fazer com excelência. Eu busco a Deus para mim ter uma mensagem todos os dias. Não é algo que hoje eu vou falar sobre Romeu e Júlia. Não. É um dom que Deus me deu, é algo inspirado. Hoje nós temos várias ferramentas de evangelização que eu não entendia antes. Hoje até um frescando comigo. O pastor agora está viciado em Instagram. Mas é porque, irmão, o que tiver ao meu alcance, o que chegar em minhas mãos, e eu perceber que dá para me evangelizar, para me ganhar as pessoas, eu vou fazer. Uma coisa que eu não fazia antes era me apresentar como pastor nos cantos. Quem sabe aqui, quem me conhece que sabe. Mas depois eu entendi que era um erro meu. Por quê? Porque às vezes eu estou chegando numa casa que alguém está passando por uma crise, um problema no casamento, e que se ela entender que eu sou pastor, ela vai querer conversar. Ela vai querer abrir o coração dela. Talvez ela tenha decidido se matar naquele dia, mas de repente eu chego lá, mano, que eu sou pastor e tal. E Deus vai livrar a vida dela. Então o que tiver a meu alcance, irmãos, para evangelizar, eu vou fazer. Como você tem usado as suas redes sociais? Para compartilhar o quê? Então você está numa igreja que você está sendo alimentado espiritualmente. Você está sendo alimentado. Você aqui é discipulado, é consolidado. Você é visitado. Mas às vezes nós não valorizamos os de casa. Quando eu me converti, eu comecei a perceber isso logo de cara. Chegasse alguém lá na casa da minha mãe, para os meus irmãos lá, aí dava um testemunho, rapaz, eu cortei meu dedo e Deus curou o pessoal. Eita, meu irmão, homem de Deus. Enquanto eu estava lá, com um testemunho poderoso, e eu era apedrejado. Jesus falou que um profeta em sua própria casa não tem honra. E às vezes a igreja falha em não honrar a sua liderança. Nós já temos o diabo e as pessoas do mundo para nos perseguir. Mas se não bastasse, muitas vezes os irmãos da própria igreja nos perseguem. Fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal da liderança. E geralmente são esses que não faz nada. Faz nada. Ei, irmão, está aqui, não é brinquedo. Isso aqui não é uma palestra, aqui tem um peso espiritual para quem prega a palavra, para quem canta. Às vezes eu tenho, boto alguém que eu vejo que não está preparado, a pessoa não aguenta. Há uma cobrança espiritual por estar aqui. Aqui não é, irmão, um palanque. Todas as vezes que eu subo aqui para pregar, eu tremo na base. Hoje foi um dos dias que eu subi aqui tremendo na base. Porque eu sei que eu não vou pregar a palavra do João, do José, eu vou pregar a palavra de Deus. E todas as vezes que nós pregamos, que nós fazemos a obra, demônios se levantam contra a nossa vida. Você não sabe o que nós temos enfrentado depois que Deus ministrou para a gente ir para um outro ponto. Batalha espiritual.
E às vezes, irmão, nos entristecemos por ver essas atitudes. Irmãos fazendo gol contra. Se não bastasse não fazer nada, ainda faz gol contra. Vamos nos unir, vamos andar na mesma visão. A Bíblia diz que onde há união, Deus libera a bênção. Não aleje o seu irmão. Irmão, eu decidi em Cristo Jesus. Eu confronto terrivelmente em particular. Mas em público, se eu não puder elogiar, eu fico calado. Todos da minha liderança sabem o que é conversar comigo em particular. Eu olhando aqui numa panorâmica, todos os homens daqui já passaram pelo meu cinturão. Todos. Mas eles nunca provaram do meu cinturão na frente das pessoas. Isso é coisa de favelado. De pessoas sem instrução. E eu não estou falando de quem mora na favela, não. Estou falando de quem tem a mentalidade de favelado. Porque tem gente nobre morando na comunidade, que tem educação, que tem uma mentalidade boa. Porque mulher que bate nos filhos na frente dos outros, isso é mentalidade de favelado, irmão. Quer corrigir o teu filho, leva para casa e dá essa linha nele. Eu nunca aceitei isso na minha casa. Sempre bati neles, mas dentro do quarto. Quero nem saber o que os outros vão dizer, mas corrijo dentro do quarto. Assim eu faço com meus discípulos. Eu sento com eles e converso. Porque eu não quero passar vergonha. Eu não gosto, irmão. Irmão, olha, eu sei o que é ter a sua vida exposta assim, ó, para a igreja todinha. Eu sei o que é isso. Isso dói. Isso mata uma pessoa. A correção, ela tem um poder para dar vida e para matar também. Tenha cuidado quando você for aconselhar alguém. Tenha cuidado quando você for corrigir alguém. Você pode estar matando aquela pessoa. As pessoas, quando chegar perto de você, tem que sair, elas tem que ser corrigidas. Sim, a Bíblia faz isso. Mas elas têm que sair de perto de você, motivadas a servir ainda mais a Deus, motivadas a fazer o seu trabalho com excelência. Ela não pode sair morta de perto de você. Por isso que meus aconselhamentos tem deles que dura 2 horas, 3 horas, 4 horas. Esse dia eu estou visitando um casal que é testemunho de Jeová. Ô, meu irmão, tem hora que é problema de casal, de filho, aí lá vai religião, entra no meio, e não sei o que. Eu sei que é 4, 5 horas, 6 horas. Mas eu só saio de lá quando aquele sentimento do meu coração de dever cumprido, que a pessoa recebeu algo. Aí esses dias ela falou assim: pastor, quando o senhor vem aqui, nós passamos 2 a 3 dias bem, depois nós voltamos para a crise. Eu disse: essa daí é a diferença da religião para Cristo. A religião não te dá vida, Cristo te dá vida. Eu venho para cá, eu falo a palavra de Cristo. Por isso que vocês ficam motivados e felizes. Então, onde você chegar, Deus está chegando. E a partir de hoje, quando você for fazer alguma coisa, falar alguma coisa, se pergunte: o que Jesus faria no meu lugar? Porque aonde você chegar, irmãos, Deus está chegando. Então, aonde você chegar, aquele ambiente tem que ser mudado, tem que ser transformado. A família pode estar perdida, pode estar esbagaçada, pobre, traição, adultério, o que for, mentira, pecado. O reino das trevas pode estar ali instalado, mas está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, aonde eu chegar, e aonde você chegar, você é um profeta de Deus. Você, quando chega lá, irmão, o Espírito Santo chega com você. Os demônios morrem de medo. Então, hoje você pode estar passando uma crise na tua casa, pode estar passando luta, o que for, irmão, as trevas podem aparentar estar vencendo, mas se Deus está na tua vida, você tem que ter esperança, porque um momento desse, um milagre chega, a intervenção chega, o que está preso é liberto, o que está perdido é salvo, chega um milagre financeiro, você consegue se sair, porque aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião,
são inabaláveis e duram para sempre. Então não vamos acreditar nas circunstâncias. Você pode baixar sua cabeça às vezes, você pode lamentar, você pode até achar que não vai vencer, porque o que você está vivendo está muito difícil, o fogo está quente, mas Deus não perdeu o controle. Ele está no controle. Eu também tenho um problema, eu também tenho crise que a vezes me bota para baixo, mas eu sempre me levanto, porque eu não me levanto pela minha força. Quem me levanta é Ele que está na minha vida. Então, irmão, se desliga dessa ansiedade maldita. Faça aquilo que Neucleito disse. Não fique pensando em resolver tudo de uma vez. Vai passo a passo, de glória em glória. Deus vai fazendo um milagre, vai transformando. O que importa é que no final nós seremos recompensados. Seja fiel no pouco, porque Deus vai te colocar no muito. Não viva só aqui pela terra. Eu sonho um dia eu chegar lá no céu, e quando eu chegar lá, o Senhor não é um anjo, não é Abraão, não é Pedro, não é o seu Lucas, não é eu quero chegar a ser recebida por Deus, pelo Senhor. Jesus vai me receber, vai receber você e vai dizer assim, ó: servo bom e fiel, forte e fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra agora e vai descansar. Agora tu vai viver comigo. Não é só aqui. Você não é testemunho de Jeová para pensar que o céu vai ser aqui. Aqui é uma miséria, aqui é uma praga mesmo. Nós vamos sofrer aqui, vamos ser perseguidos. Mas há um céu nos aguardando, irmão. A Bíblia diz que tudo é de ouro. A paz, a bênção, há um gozo, há uma alegria que nunca vai se acabar. É por isso que temos que viver. Se você deve, eu também devo. Eu também tenho crise, eu tenho hoje problema que eu não consigo resolver. Então o que é que eu faço? Eu entrego para Ele. Eu me arrependo. Porque me arrebentar, eu já me arrebentei. Eu me arrependo. E digo: Deus, eu errei, eu vacilei, eu decidi errado, eu não te busquei. Mas eu sei que o Senhor me perdoa. Eu sei que vem consequências, mas a tua misericórdia vai me livrar da morte, vai me livrar da vergonha, e a tua graça vai manifestar um milagre na minha vida. Eu vou sair dessa, porque Deus quer te levantar como alguém experimentado. Para o meu casamento ser restaurado, Satanás destruiu ele primeiro. Eu tive que chorar de vergonha, de humilhação, mas hoje quando eu choro é de alegria, é de louvar o nome dele. Nós não servimos a um fantoche, nós não servimos a um Deus que não pode falar, aleijado, mudo. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Se esforce para conhecer Ele. Quanto mais você conhece Ele, mais você vai poder dizer: eu sei em quem tenho crido. Você vai fazer igual o Lutero, que estava dormindo, e a história conta que ele se acordou, viu um demônio materializado diante dele, e ele se acordou assustado. Tem alguém dentro de casa? Quando ele olha, era um demônio materializado. Ele olha: ai não, é o diabo. Voltou a dormir de novo. Ele não pode tocar em você. A Bíblia diz que ele ruge como um leão. Ele é mentiroso. Ele fica imitando um leão. Mas o nosso Jesus, a Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. E às vezes é necessário, fique de pé, a gente ir para o fundo do poço, para que o nosso coração e a nossa mente possa entrar no sobrenatural de Deus. Porque Paulo diz que se eu creio em Jesus, somente em coisas terrenas, eu sou de todos os homens o mais digno de compaixão. Jesus está acima de tudo isso, irmão. Jesus está acima da enfermidade, Jesus está acima da miséria, Jesus está acima da incredulidade. E eu li aqui no começo: não foi você que escolheu Ele. Essa aqui é a melhor notícia que eu te dou hoje. Não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu. Então pare de se condenar, pare de olhar para a sua debilidade, porque Ele não erra. Ele não erra, foi Ele que te escolheu.
Se você está querendo se afastar por causa dos suas percas, seus fracassos, seus erros, Ele sabe muito mais ainda, de mais defeito seu, que você nem sabe. E Ele já sabia que você ia errar dessa forma. Mas mesmo assim, Ele deixou escrito: não foi vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós. Isso me consola, porque o mundo pode me rejeitar, o mundo pode dizer que eu não presto. O salmista diz: embora meu pai e minha mãe me rejeitem, mas o Senhor nunca me abandonará. A solidão não conta com a presença de pessoas. O deserto espiritual sempre é com a ausência de pessoas. Às vezes teus melhores amigos te abandonam. Às vezes você cuida de muitos, mas ninguém cuida de você. Às vezes você tem o sentimento de se compadecer das pessoas. Quando você visita alguém, sabe do problema de alguém, você fica dizendo para Deus: Senhor, se eu tivesse condições, eu ajudava essa pessoa. Mas isso acontece porque Ele não dá a glória dele para ninguém. Quem vai fazer um milagre na tua vida vai ser Deus. E não queira presumir como vai ser. Ele tem o teu milagre na mão dele. Ele já decidiu fazer. Você não vai morrer, você não vai se perder. Deus tem um projeto para você. Deus tem um projeto que inclui o seu cônjuge, inclui os seus filhos. Não aceite palavra de maldição, conselho de incrédulos. Escute a Deus. O meu casamento eu não tive apoio humano. A maioria das pessoas foi contra o meu casamento. E eu voltar então, aí que se tornaram contra mesmo. Mas eu, irmãos, hoje eu tenho convicção. Quem me uniu com a minha esposa foi o meu Deus. E se eu tivesse escutado pessoas, eu não estaria com a minha esposa hoje. Hoje ela está lá em casa, está se recuperando de uma cirurgia, mas ela está lá me assistindo pela internet. Inclusive eu quero dizer que eu a amo. Já chega aí. Mas de todos vocês aqui, irmãos, ela é a pessoa que mais me admira. E do dia que eu perder essa admiração, eu prefiro morrer. Embora os olhos de vocês não brilhem mais quando vocês olhar para mim, mas os olhos dela precisam brilhar quando ela olhar para mim. Morra para esse mundo. Decida dizer não ao pecado por amor a Jesus e a sua família. Você é um exemplo. Você precisa ser um exemplo para os seus filhos, para a sua esposa, meu irmão. Pelo amor de Deus, ser um patife qualquer um consegue. Você só vai poder dizer não na hora da tentação. Depois que cair não pode mais. O que é essa tentação miserável que pode te vencer? Deus é maior do que tudo isso. E Ele tem um futuro maravilhoso. Ele tem, irmão, tem esperança. Eu sei que tem pessoas aqui com seu coração partido, está totalmente frustrado e decepcionado. Já tentou várias vezes. Vencedor não é aquele que nunca erra. Vencedor é aquele que continua tentando. Eu já errei várias vezes e tive que recomeçar minha vida novamente. Hoje eu estou recomeçando em áreas da minha vida, mas eu não vou desistir, eu vou recomeçar de novo, porque eu sei que os fracassos do momento em Deus sempre se transformam em testemunhos. Então essas tuas quedas do momento,
esses teus fracassos do momento, Deus vai transformar em um remédio que vai consolar muitos. Hoje o que foi vergonha na minha vida e fracasso é um remédio que já curou e que tem curado a muitos. Eu tive depressão, eu tive pânico. Muitos da minha família nem sabem, meus filhos nem sabiam. Eu lá no quarto com depressão e os meus filhos não sabiam. Eu com pânico e os meus filhos não sabiam. E hoje, irmão, que tem de pessoas que tem pânico e depressão e que me procuram, é uma situação triste, irmão, porque você não tem cura para ele. É Deus. Amanhã eu já vou visitar uma pessoa que me ligou hoje antes do culto. Está com pânico. Eu não sei o que vou dizer para essa pessoa. Eu não tenho um texto pronto, uma estratégia. Que eu tenho uma fé que quando eu chegar lá, Deus vai estar comigo e Deus vai curar aquele rapaz e vai trazer ele para a igreja de novo. Não saia da igreja por causa de besteira. Você não sabe, irmão, se Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, o diabo também tem planos de derrota para você. Não sai, fica firme, isso é só um tempo. Isso é só um tempo. Vai passar. Vai passar. E você vai vencer. Porque Deus está em você e age através de você. Continue orando. Está no tempo de chorar? Chora. Talvez a tua oração hoje é só lamento. Lamenta. Chora. A Bíblia diz que aqueles que saem andando e chorando, enquanto lançam a sua semente, voltarão com seus feixes, com alegria, com júbilo. Não é pecado chorar. Tem coisas hoje que eu lamento, que eu choro porque eu não deveria ter feito daquela forma, poderia ter sido de outra forma. Esse dia eu disse para uma pessoa: a gente está indo para um novo ponto, pode dar errado, a gente pode passar a maior vergonha da nossa vida. Temos que sempre, irmão, considerar essa possibilidade. Por quê? Isso não é ser incrédulo nem ser negativo. Isso quer dizer que vai requerer de nós mais atenção, mais poder de administração, mais temor ao Senhor. Então talvez hoje você olhe para dentro da sua casa e você vê a tragédia instalada. Teus filhos não te obedecem. Talvez o teu marido está preso na droga, no pecado. Ou às vezes é a mulher que está presa na droga, no pecado, seja o que for. E você se sente tão pequeno, tão incapaz de resolver aquilo, tão miserável, tão medíocre. Deixa eu lhe contar um segredo meu. Muitas das vezes eu me sinto assim também. Eu me sinto assim também. Fraco, débil. Mas o que me fortalece é a minha fé. É a minha fé. Porque eu sei quem está na minha vida. É essa certeza que você tem que ter. Quem vai ser usado para a restauração da tua casa é você. Você não está aí de acidente. Foi Deus que te colocou aí. E Ele vai te usar, vai usar a tua oração. Muitos querem se separar porque não acreditam, não é em Deus, mas é em si. Não acreditam na sua oração. Irmão, eu tenho muita fraqueza. Eu tenho muita debilidade. Eu preciso de muita ajuda. Mas tem uma coisa que eu acredito, é na minha oração. Ei, irmão, eu acredito que quando eu oro, os céus se movem. Porque eu oro no nome dEle. Acredite na sua oração.
Acredite que quando tu abre a tua boca e tu falar na tua casa em nome de Jesus, os demônios têm que sair. Acredite na sua oração, pelo amor de Deus. Se você não acredita mais em nada, bem-vindo ao time. Eu não acredito mais em estratégia, eu não acredito mais nessas coisas, mas eu acredito na fé, eu acredito na minha fé. É por isso que eu sou atrevido, e eu oro todos os dias. Eu digo o seu nome diante de Deus. Eu digo: Senhor, eu não quero nem saber o que está acontecendo, mas eu quero declarar o teu poder nessa casa, o teu poder nessa família. Eu declaro nessa igreja que hoje está pequenininha, mas que ela vai romper espiritualmente. Nós vamos nos multiplicar. Não é porque eu sou capaz, não é porque eu tenho, é porque o Senhor está na igreja. Eu acredito na minha oração, e eu creio que nessa noite aqui o Espírito Santo está levantando pessoas que vão acreditar na oração. Deus quer levantar você como intercessor, em primeiro lugar de você mesmo, e depois da sua família, depois da sua rua, desse bairro, da nação. Se junte a mim em oração. A igreja Deus Proverá está passando por um avivamento. Eu estou enfrentando batalhas terríveis, mas todas as vezes que eu passo em frente àquele novo ponto, eu lanço uma palavra em direção a ele. Eu digo: nesse lugar vai acontecer o próximo avivamento do Barroso. Todas as vezes que eu passo lá, eu lanço essa frase: Deus, tu vai fazer um avivamento nesse lugar. Esse lugar foi escolhido pelo Senhor para ser o próximo avivamento desse bairro. Todas as vezes que eu passo lá, todas as vezes. Acredite na sua oração. Acredite. Levante-se em oração todo dia, irmão. Não é um dia sim, 8 não. Não, é uma disciplina. Todo dia lá na tua casa, tu se ajoelha, ou em pé, ou deitado, ou sentado. Mas não passa um dia sem buscar o Senhor. Não passa um dia sem orar pela tua casa, pelas tuas finanças, pelos teus pastores, por essa igreja. Porque você foi escolhido por Ele para ser boca de Deus nessa terra. Famílias vão ser restauradas, irmão. Não é pelo governo, é pelo poder da oração. A Bíblia diz em Tiago que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Esse ano aqui nessa igrejinha miudinha, eu tive várias pessoas libertas, irmão, do pânico, da ansiedade, da depressão. Casamentos que estavam acabando foram restaurados aqui nesse lugar pequenininho. E agora eu estou orando a Deus por milagres financeiros. E eu tenho certeza que eu vou ver aqui vários testemunhos de milagres financeiros. Eu vou ver pessoas que lançaram semente aqui, ó, para esse novo ponte, que ainda vão lançar, que ainda tem coisa para nós comprar. Nós não tem. Mas quem provém é Ele. Seja fiel. Seja fiel, não ande que nem um medíocre. Acredita, irmão, na semente. Acredita que tu está ofertando não é para mim, é para Deus. O teu dízimo é para Deus, e é Ele que te honra, não sou eu. Coitado de você se esperar por mim. Eu não tenho nem para mim, é Ele que me dá. Esses dias têm sido difíceis para mim financeiramente, mas lá na minha mesa nunca falta o pão. Não falta. Se eu disser que tem faltado, eu estou mentindo. Não falta. E eu não sei te explicar como tem chegado. Eu só sei que vem do céu. Mas não falta. E assim será na sua vida. Nunca vai faltar a providência de Deus para a tua vida. Nunca vai faltar. Você sempre vai provar da providência de Deus para a tua vida. Levante suas mãos aos céus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você e te abençoe poderosamente nessa terra. Faça de você um crente, um cristão poderoso nessa terra. Faça de você alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Pessoas que vão ganhar almas, pessoas que vão ser felizes, prósperas nessa terra. Vocês são as próximas pessoas desse bairro
a viver uma visitação do Espírito Santo de Deus. Alguns de vocês serão batizados no Espírito Santo nesses dias, serão visitados. Te prepara, porque o que Deus está preparando é grande, é poderoso, é avivado. Deus tem grandes coisas para fazer. E que a comunhão e que as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a igreja, hoje, eternamente. Quem crê diz amém, expresse a sua fé, dê um aplauso a Ele, porque Ele merece. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E a tua igreja, Senhor, é apaixonada por Ti.